Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar na sua casa ou no seu tablet, onde você estiver, no seu escritório, no seu sítio, na sua fazenda, onde você tem esse tempo para estudar conosco pela TV A Caminho da Luz. Esse programa que nós gravamos com muito amor para você. O programa é Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que esse livro é de André Luiz e da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Mas eu gostaria que o André Luiz cumprimentasse o nosso telespectador e também falasse para você que está assistindo pela primeira vez como é que você pode acompanhar desde o primeiro programa o estudo do livro Os Mensageiros. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos também o nosso telespectador, o nosso ouvinte. Rogamos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Os companheiros que quiserem ver tanto este programa novamente, quanto os demais, nós temos todos na íntegra, disponibilizados gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreva no canal e tem a playlist com o programa Estudando e Aprendendo, com o livro Os Mensageiros, desde o prefácio de Emmanuel até o capítulo que nós estamos vendo no dia de hoje. Lá também nós temos outros programas, então quando você puder, compartilhe com seus amigos. Gostou do vídeo? Dê o seu comentário no próprio vídeo que o YouTube permite. Gostou? Dê um like, porque é através desses recursos que nós sabemos se estamos agradando, se estamos no caminho correto. E o dia que quiser entrar em contato conosco, mande-nos uma mensagem. Mande para o e-mail do nosso querido Sérgio, vilarsergio10@gmail.com e o nosso vilarandré2@yahoo.com.br. A tua mensagem, ela é muito importante. Queridos telespectadores, vamos relembrar um pouco o capítulo anterior. Ainda continua aquele momento, não é? Da música, o sarau, como se falava antigamente, a apresentação musical. Ismária faz algo diferente, porque nós vimos num capítulo anterior ainda, há 2 capítulos atrás, nós vimos que a primeira música foi tocada naquele órgão por Cecília, que era o amor, como ela diz aqui, o amor ligado à terra, o amor sublime ligado à terra. E no capítulo passado nós vemos então quando Ismária ela senta diante do órgão e consegue tocar. E ao tocar, uma música de amor celestial. Na verdade, era uma prece, que nos chama a atenção que era uma prece, na verdade, ela não usava a linguagem como nós estamos usando a linguagem da fala. E chamou a atenção de todos eles, nós até no programa chamamos a atenção que é muito difícil entender muitas coisas que acontecem no mundo espiritual pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, não é? Também relembramos que André Luiz era médium da equipe espiritual de nosso lar, dos espíritos superiores de nosso lar, dos governadores, de toda aquela equipe, não é? Enfim, então nós tivemos um estudo voltado para a beleza daquelas energias, daquela luz que se fazia por todos eles, não é? Uma coisa que chamou a atenção é que a prece, quando ela começa a tocar o órgão, ela destina aquele momento para Aniceto. E Aniceto, então, no final, André Luiz percebe que todos é coroado com uma luz que vinha do alto, como se fosse frocos de luz, de flores, que ele descreve. Luz e flores. E que a maior parte disso caía sobre Aniceto, porque era uma prece direcionada a ele para dar força, já que mais algum tempo ele estaria vindo para a crosta, dando continuidade no seu trabalho, junto de André Luiz e junto de Vicente, para novos aprendizados, né? Vamos começar o capítulo hoje, que na verdade é o capítulo 33, A Caminho da Crosta. Vamos acompanhar a leitura. Após nos
refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. André, acho que vale a pena você comentar um pouco dessa parte, não é? Carros pequenos com tipo asas e que usava as energias elétricas. Gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que foi lido até agora. É interessante que nós vemos, não é? Impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Hoje nós temos um exemplo típico para ilustrarmos um pouco isso do sistema do aquecimento solar. Então, o Sol, nós temos as placas que captam a energia solar e com ela nós podemos aquecer uma piscina, nós podemos ter água quente na casa, nós também podemos dar o exemplo da energia eólica, utilizando o próprio vento para gerar energia. Então, o que André Luiz nos mostra aqui é o que hoje para nós é natural. Mas eu fico imaginando quando esse livro foi publicado, na década de 40, a estranheza que não foi. Porque tudo ainda estava em experimento, ainda estava sendo ensaiado pela ciência do homem, pela ciência humana. E aqui André Luiz já nos fala que isso daqui já funcionava perfeitamente no mundo espiritual. Então vejamos bem, ele saiu deste pouso, deste posto de socorro, onde ele estava, junto com Vicente e Aniceto, e o motorista, adestrado em fazer este percurso, iriam deixá-los próximo à crosta. Muitos espíritas imaginam que a volitação seja o único meio que os espíritos utilizam para se transportar de um lugar para o outro no mundo espiritual. E aqui notamos que não é bem assim. Interessante, 1944. Nós estamos em 2017. Ainda tem algumas pequeninas cidades no extremo do país que não têm energia. 1944 eram poucas as cidades que tinham energia. Gostaria que você gravasse bem isso. Em 1944, poucas cidades no Brasil tinham energia. A energia elétrica nós estamos falando. Agora, essas energias que o André acabou de citar são coisas recentes. São experiências de 20 anos para cá. São experiências novas. E uma outra coisa que a gente fica encantado é que, conhecendo esse capítulo, eu estava há pouco tempo em casa, num domingo à noite, estava passando Fantástico, e eles estavam falando aqui do protótipo que já está sendo usado e já está sendo testado, daqueles carros muito semelhantes a um carro, e num determinado momento eles criam as asas e esse carro voa. Engraçado. 1944, André Luiz, Aniceto e Vicente pegaram um carro dessa natureza para sair do Campo da Paz para vir até a crosta, que o Campo da Paz fica numa região umbralina, que é um umbral mais perto da crosta, é verdade, mas eles teriam que viajar algum tempo.
Então nós estamos vendo que daqui a alguns anos, por exemplo, vai ser comum nós olharmos para o céu e vermos os carros andando no céu. Já não é mais utopia. Não é utopia. Agora, André, eu estou conseguindo entender, de uns anos para cá, estou conseguindo entender por que os espíritas antigos criticavam André Luiz. Por que o Chico foi tão criticado na década de 50, na década de 60, na década de 70? Porque realmente isso aqui é um livro futurista. Hoje, por exemplo, um jovem como André Luiz, com 25 anos de idade, ele lê isso aqui, ele consegue fazer uma analogia com aquilo que a ciência está apresentando todos os dias. Mas, por exemplo, eu que estou com 55 anos de idade, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu lia uma coisa dessa natureza, eu ficava imaginando que parece uma coisa utópica. Parece uma utopia, porque não é que a condição seria que o Chico havia se enganado, era a nossa pequenez mesmo. Eu sempre traduzi isso e nunca fiz uma crítica a essas obras, porque eu fazia uma crítica a mim, que não tinha condições de compreender como que isso poderia se traduzir, por exemplo, na crosta. Já que nós sabemos que as coisas são criadas no mundo espiritual e trazido para a crosta através dos cientistas. Então, realmente é uma coisa muito interessante. Vamos continuar a leitura, André? Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho não porque os desejava escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Aqui nós notamos algumas nuances que merece da nossa parte, algumas ressalvas muito importantes. Então, um dos motivos para eles terem ido neste automóvel, descrito brevemente pelo espírito de André Luiz, é que eles ainda não tinham asas que pudessem romper as faixas vibratórias. Quanto mais próximo da crosta, mais denso é o pensamento, mais denso é a energia, mais denso se faz a dimensão que aqui nos encontramos vinculados a um corpo físico. E eles não estavam adestrados para poderem
viajarem sem o recurso ou o concurso do carro, mas que haveria o momento, pelo esforço de cada um, em que eles poderiam seguir desenvolvendo e aperfeiçoando, adquirindo deste modo essas asas que Aniceto nos fala. E ele fala também, Aniceto, da importância que foi os dias que passaram em Campo da Paz, porque lá eles tiveram uma oportunidade de ver uma outra realidade espiritual, a qual André Luiz e Vicente não tinham conhecimento. Interessante, né, André? Você comentou uma coisa, fazendo referir-se à colocação de Aniceto. Logicamente, quando Aniceto faz um tipo de uma brincadeira, uma colocação para os dois, olha, nós vamos de carro, primeiro porque vocês estão também em experiência, e é importante vocês conhecerem o mecanismo daquilo que nós usamos como ferramenta para atender o próximo. Então nós temos carros aqui no mundo espiritual. Lá em nosso lar ele viu, por exemplo, aquelas carruagens, tipo carruagens, sendo conduzida por animais. Aqui ele já está vendo carro muito semelhante ao nosso, não é? Semelhante ao nosso. Mas uma coisa que chama atenção é que Aniceto fala, olha, nós não vamos conseguir chegar até a crosta. Nós vamos até um certo limite, que deva ser o limite do umbral com a crosta. Apesar de ser muito perto, mas tem limites, não é? Da mesma maneira que a gente fica impressionado o avião. Como é que os aviões não colidem-se no ar? Exatamente porque eles têm uma rota. E há uma perfeição nessa rota no espaço. Assim também existe isso no mundo espiritual. Essas asas que ele mencionou, olha, vai chegar um dia que vocês não precisam de ter um carro para sair do Campo da Paz e chegar à crosta. Nós vamos desenvolver uma asa. Lógico que não é uma asa angelical como a gente vê nos desenhos, não é isso. É uma expressão que Aniceto coloca do falar. O que quer dizer que, olha, vocês é que vão escolher o tempo para saber com quanto tempo vocês querem para, através do pensamento, ter esse poder. Isso é conquista espiritual. E essas conquistas, elas são muito valorizadas no mundo espiritual. Não tem dinheiro que compra, nem bônus hora. Não tem ajuda de amigo, como é as coisas aqui na Terra, não tem político interferindo, não tem papai e mamãe interferindo, nada. São conquistas de trabalho, de esforço, de dedicação. Vamos continuar lendo mais um pouquinho, André Luiz? André Luiz então diz: o pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. André, nós não podemos dar sequência sem fazer um comentário aqui. Eles pararam numa oficina mecânica, uma oficina de maquinaria. Em 1944 tinha até dificuldade de falar sobre uma oficina mecânica, porque quantos carros tinham em 1944? Eu acho que dá para se contar. Quantos carros tinha no mundo? Eram pouquíssimos nessa época. O carro estava sendo descoberto há pouco tempo. E só podia ter um carro quem tinha muito dinheiro. Então essas máquinas, elas não são plasma, energia, são matéria. E como matéria, tem que ser reparada. Olha, André, que coisa fantástica. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro
e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão cariginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Aqui nós paramos para analisar algo que é muito comum de nós vermos na retórica espírita, nas obras de André Luiz, de outros médiuns, a dificuldade dos espíritos chegarem próximos de nós. Eu queria aqui deixar claro, para nós aprendermos a valorizar, por exemplo, o nosso amigo espiritual. Muitos chamam de anjo da guarda, de guia, de espírito protetor. Por aqui nós estamos vendo o trabalho que os espíritos têm para estarem trabalhando aqui na crosta. Às vezes nós não temos ideia da dificuldade que os espíritos têm, por exemplo, de trabalhar auxiliando numa casa espírita. Porque aqui as coisas são bem difíceis. O clima espiritual da crosta ainda prevalece o negativismo, a maldade. Então, conforme eles foram chegando, Aniceto já estava adestrado. Aniceto fazia uma viagem natural, era comum aqui ele estar. Mas André Luiz e Vicente não. Então eles estranharam muito conforme eles foram chegando próximo e conforme foi vendo aquela região toda escura, cinzenta, nevoeiro, fria. Nós ficamos imaginando, se ele descreve tudo isto, o que mais que ele não se deparou do outro lado e que não nos contou para não criar forma, pensamento em nossa mente. Vamos imaginar a crosta, onde hoje nós temos toda essa população encarnada. O umbral grosso, ele está acima da crosta, numa distância muito perto, poderíamos dizer assim. Tem pessoas que acham que quando desencarna, você tem acesso aí em qualquer lugar. Não, você tem acesso sim, quando você já consegue adestrar o seu pensamento, ter um pensamento voltado para o campo do bem, aí você vai então ultrapassar. É como o André falou, nós vamos estudar em um dos livros de André Luiz, a chamada prece refratária. É quando a prece é verdadeiramente do coração e ela então ela consegue romper as barreiras desse negativismo, dessa escuridão e começa então a atingir, logicamente, dimensões mais altas. Então nós ainda, pelo pensamento mesquinho, pelos vícios, pelas imperfeições, nós estamos muito ligados a esse umbral grosso que ele percebe, ele descreve como é difícil, falta ar. Aquele ar puro que eles têm é como se a gente tivesse, por exemplo, no campo, né? Numa fazenda, passamos um fim de semana, na segunda-feira nós vamos para a capital de São Paulo. Aquele ar pesado, denso, falta ar, falta respiração. É isso que ele quer mencionar para que a gente possa exemplificar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa e, somente aí, avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar. E aquela que agora
percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto, imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. Então aqui nós observamos o que nós mesmos havíamos falado há pouco. André Luiz descreveu o que nós tínhamos condições para compreender. Ele não descreveu aqueles quadros todos que ele se deparou, porque iria criar alguns quadros em nossa mente que seriam um desfavor a nós, os leitores. Então nós precisamos ter a ciência da preocupação que Aniceto transmitiu a André Luiz e que Emmanuel, ao fazer a supervisão da obra, em não criar quadros em nós. Dando continuidade, André Luiz diz: no horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre radiosa, sede de nossas energias vitais. Avançamos comovidos e, daí a algum tempo, surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de vomitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia, rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante
praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Aqui nos dá margem a muitas observações que André Luiz nos esclarece, quando ele fala, por exemplo, a respeito do Sol. Nós temos grande dificuldade de cultuarmos a natureza. Nós temos grande dificuldade de respeitarmos a natureza. E hoje, pelas obras deixadas pela mediunidade de Chico Xavier, nós sabemos que o Sol, esta estrela que aquece o nosso sistema, tem a finalidade de reunir os espíritos puros, os Cristos, a qual dirige cada planeta que está alinhado ao nosso abençoado Sol. Então aqui Aniceto mostra que o Sol representa para nós a figura maior do que viria a ser a criação divina, do que viria a ser a criação de Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. É interessante que nada está bom. Num dia quente, reclamamos porque está muito quente. Num dia frio, reclamamos porque está muito frio. Então, Aniceto convida a aproveitarmos a vida valorizando o que ela nos oferece, dando para todos nós margem e perspectiva para termos olhos para vermos e ouvidos para ouvirmos e contemplarmos toda esta criação divina, não sob a ótica do negativismo, mas sim sob a ótica do quanto Deus é maravilhoso e o quanto vem ofertando a cada um de nós. Nós começamos a perceber o como hoje nós somos capazes de entender, porque André Luiz dizia que nós somos divididos em 7 dimensões. Mas ele também fala que cada dimensão é dividida em muitas subdimensões. Por exemplo, nós sabemos que o umbral, que está acima da crosta, tem um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. Então aqui nós vamos entender que dentro do umbral grosso existem várias subdimensões. E ele descreve uma aqui, que é antes dele chegarem mais perto da crosta, que com certeza é aquela que estão, quando ele diz que é muito negra, é muita dor, muito sofrimento, para que eles não tomassem cuidado com o pensamento, com certeza é onde está ali o Vale dos Suicidas. É onde está esses vales de sofrimento mais profundo para aqueles que erraram muito aqui na Terra. Né? E aí depois então eles passaram por essa subdimensão para chegar mais perto da crosta. Né? Vamos continuar o que André Luiz tem agora já indo para o encerramento do capítulo. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei, curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e, dentro, em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista.
Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fadigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Esse capítulo, uma vez mais, nos ensina a beleza de contemplarmos a vasta criação de Deus. O quanto tudo é novo para nós e o quanto nós temos que abrir a visão tanto para as realidades materiais quanto as realidades espirituais. Então aqui nós já passamos a ver que o nosso esforço perseverante no bem vai ajudar a nós mesmos, ajudando-nos no desenvolvimento da paz, da bondade, do equilíbrio, da serenidade, a qual pode resultar grandes frutos para nós mesmos. E é interessante, André, que também vem trazer um campo novo para todos nós, quando nós começamos a nos adentrar, porque primeiro veio nosso lar, ou seja, veio uma esfera mais alta, dentro do umbral, e estar lá numa condição quase que chegando na quinta dimensão, que é da música, da arte, da filosofia, já um lugar mais purificado. E ali começa a mostrar para nós que de nosso lar até a crosta há uma distância enorme. E uma outra coisa que nos chama a atenção, André, que não apenas nessas três categorias, umbral grosso, umbral médio, umbral fino, como nós já dissemos que cada uma delas tem várias divisões de subdimensões, em cada uma delas eles têm o chamado pronto-socorro, casas de atendimento, aonde o pessoal vem de nosso lar e vão parando nesses lugares, ou seja, tem uma interligação. E agora, André, para nossa surpresa, Aniceto diz a eles, agora aqui na crosta, nós também temos algumas casas que fazem parte de nosso lar, que nos recepciona. Nós estamos todos cansados, estamos todos fatigados, então nós precisamos de um repouso, de uma energia, porque gastamos muita energia para chegarmos até aqui. O capítulo de hoje é um capítulo, como todos desse livro, que nos dá grande ensejo a procurarmos a cada dia que se passa, estarmos de bem conosco e compreendendo que o trabalho que nós estamos iniciando aqui na crosta vai ter continuidade com a nossa desencarnação. A morte não é o fim. A morte do corpo físico é o recomeço para o espírito numa outra dimensão. Para qual dimensão, André? A dimensão do nosso merecimento. A dimensão pela qual diariamente nós estamos trabalhando aqui na Terra. Positivo atrai positivo. É igual nós vimos Aniceto orientando no capítulo anterior a André Luiz. Ismália dava de si o que tinha de sublimado. Mas no mesmo campo da paz tinha Paulo, tinha Ana e outros personagens que estavam presos no próprio inferno que criaram para si.
O que nós estamos criando para nós? Solução para os nossos problemas? Felicidade e alegria para nós e para o nosso meio? Ou nós procuramos sempre motivos para reclamar e para nos queixarmos? Interessante, eu fico imaginando, né? As casas espíritas hoje têm uma grande oportunidade de fazer o celeiro abençoado desses irmãos que necessitam de recantos na crosta para poderem então descansar, se alimentar, se refazer, para então desenvolver as atividades que eles vieram para realizarem. Então nós ficamos percebendo quanta oportunidade nós estamos desperdiçando, quanta oportunidade nós estamos desperdiçando com brigas, com questionamentos, com condições que não traz nada para o nosso crescimento. Quanto mais nós prepararmos a nossa casa espírita, a nossa casa pessoal poderá também ser uma casa de socorro, um hospital para os benfeitores maiores, quando chegam aqui e se aportam aqui para o trabalho do bem. Por isso, André, eu fico imaginando que todos nós somos capazes, sim, e pegando aquela advertência de Aniceto, com referência às asas, que nós possamos o mais rápido possível desenvolver, não as asas de uma maneira grosseira de dizer, mas as asas do entendimento, da sabedoria, do amor, para fazer de nossa casa o recanto do bem. André, podemos então agora dar os nossos recados para o nosso telespectador. Eu gostaria de convidar a todos os nossos telespectadores e ouvintes a participarem conosco do culto do Evangelho no Lar, que realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. O nosso programa está com uma audiência muito grande em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países mais. Então, eu gostaria de se atentarem que é às 18 horas, horário aqui do Brasil, horário de Brasília. Então, nós fazemos através da fanpage. Então, você procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo no CGzinho aí na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Você curte a página e o vídeo aparece na nossa linha do tempo. Aqui no Brasil, inicia uma transmissão ao vivo. Para os amigos de Portugal, inicia uma transmissão em direto. Então, você é o nosso convidado a juntos abrirmos a porta do nosso lar para os benfeitores e amigos espirituais. Queridos amigos, nós queremos te agradecer profundamente. Participe do culto do Evangelho no Lar. Vamos unir todos os nossos lares para 6 horas, como diz em nosso lar, junto com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, possamos orar a Deus pelo equilíbrio da terra. Vamos encerrando o nosso programa pela TV A Caminho da Luz. O programa é Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Uma boa semana, que Jesus nos abençoe, muita paz no coração de todos. Um beijo em seu coração, até semana que vem.